Olá, pessoal, tudo bem? Terceira série TIM, Segurança do Trabalho. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que vocês tenham passado bem, né? Este recesso de uma semana que nós tivemos, mas já deu para dar uma descansadinha, né, pessoal? Bom, só alguns recadinhos antes de nós iniciarmos nossa aula, tá? Só reiterando que as nossas atividades elas são quinzenais, tá? Portanto, pelo no mínimo 2 por mês. Como nós iniciamos hoje, né, dia 13, o que acontece? Vai ser liberada uma atividade agora na plataforma de vocês, ou seja, no mês de agosto, nós só teremos uma atividade, tá bom? Então, no mês de setembro, mais duas, né? E possivelmente a professora vai liberar mais uma atividade aí, que será uma atividade oral, tá bom? Então, serão 4 atividades para a gente finalizar aí o nosso terceiro bimestre, tá bom? Não deixem de fazer, por favor, pessoal, tá? Aqueles alunos que ficaram com R, que ficaram com I, por gentileza, procure a professora, tá? E eu espero que todos tenham ficado felizes com as notas de vocês. Neste momento, pessoal, nós estamos enfrentando um momento difícil, tá? Então a professora está considerando tudo, tá bom? Inclusive a participação de vocês durante a nossa aula. A nossa aula ela é gravada, porém a professora está online com vocês neste momento. E muitas pessoas tiram dúvidas, questionam, perguntam, fazem solicitações. Professora, traz algumas atividades de vestibular pra gente, tá bom? Bom, a professora já falou para vocês que nós já entramos no inglês intermediário, tá? E o que que isso significa? Que as nossas aulas, né? As aulas gravadas, elas serão mais curtas. Por quê? Porque o inglês intermediário, o que que ele consiste, pessoal? Ele consiste em nós subentende-se que vocês já sabem o básico, tá? E nós vamos pegar este básico e trabalhar mais nele, mais na oralidade, mais na escrita, tá? Ah, professora, então a gente nunca mais vai ver verbo to be? Pelo contrário, a gente vai estudar muito verbo to be, muito verbos no passado, novos verbos, né? Novas expressões, tá bom? Então nós iremos trabalhar constantemente o que consiste então o inglês intermediário, trabalhar o que a gente já sabe, tá bom? Aperfeiçoar, tá? A grande sacada, a palavra é esta: aperfeiçoar o que nós já sabemos, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar muito essa questão da oralidade e depois, finalizando esta aula, nós teremos aí um vídeo de apoio, né? Finalizando a nossa aula de hoje, que é um vídeo muito legal, chama-se Yesterday, dos Beatles, tá? Uma música muito bonita. Trabalhem bastante essa letra, cantem junto, tá? Vocês estão em casa, então não precisa ter vergonha, né? Coloca o fone de ouvido como a professora está aqui e trabalhem, falem bastante a língua inglesa, tá bom? Lembrando que eu sempre digo para vocês, pessoal, língua inglesa só se aprende praticando, tá? Se você não praticar, no outro dia você já esqueceu, tá? Ah, professora, mas isso é uma técnica, tá? Isso é uma técnica. Então, sempre, pelo menos meia hora, 40 minutos por dia, você ler algo em inglês, você trabalhar a sua mente na língua inglesa, beleza? É isso, tá? A lição é a to, tá? Ou seja, nós estamos aqui na segunda lição do inglês intermediário, tá bom? Lembrando que o inglês intermediário é o que nós já estudamos. A gente vai trabalhar muito a questão da oralidade e muito a questão da escrita, tá? Da escrita e da reescrita, tá bom? E vocês vão entender um pouquinho melhor na atividade de hoje, tá bom? Então vamos iniciar aqui, pessoal. Alguns verbos, né, que possivelmente a professora já até tenha trabalhado com vocês, mas eu gostaria que vocês anotassem, tá? É a hora de pausar o vídeo e eu quero que vocês anotem todos esses verbos aqui, ó, tá? Com as suas devidas traduções, tá bom? To pay, to buy, né? To chant, né? To sell,
to deal, to lend, to borrow, né? To agree, to meet, to live, to arrive, to return, to ask, to answer, tá? E aí eu quero que vocês coloquem aí todos esses verbos no caderno de vocês e as suas devidas traduções, tá bom? Que são essas daqui, ó, tá? Então, vocês vão escrever bastante este semestre, tá bom, pessoal? Porque agora parou a hora de ficar falando. Agora é hora de agir, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem atividade no restante de aula agora, porque eu estou online e aí a professora pode responder se surgir qualquer dúvida, tá? O exercício, pessoal, antes da professora prosseguir, são 3 exercícios, tá? O último é para você escrever mesmo o que você estava fazendo antes da aula, tá? Se possível, em inglês, tá bom? Eu quero questões simples, tá? Pequenas, mas eu gostaria que vocês escrevessem em inglês, tá bom? Então vamos lá. Bom, depois que nós estudamos alguns verbos, vamos estudar novas palavras, né? Um novo vocabulário, tá certo? E aqui nós temos tipos, tá? De carga. Então, olha só. Lembrando que vocês são do curso de segurança do trabalho, tá bom? Então, os textos, eles estão voltados para segurança do trabalho, ok? Então, por mais que as músicas a gente trabalhe o inglês como um todo, mas a gente tem que focar um pouquinho. Agora é o momento da gente focar mais nos textos, nos vocabulários voltados para segurança do trabalho, ok? Então, dangerous cargo, né? Estou falando de uma carga perigosa, tá? Dry cargo, ou seja, estou falando de carga seca, tá? A professora até rabiscou aqui, deixa eu... Aqui, ó, carga seca, tá? Não líquida, pode ser uma carga gasosa, tá? Então, quando você fala bag de cargo, né? Carga embalada em sacos, né? De bag mesmo, olha aqui, ó, bag, tá? Quando eu falo numa carga frágil, né? Geralmente é carga que pode quebrar, tá? Não estou falando de carga inflamável, porque quando eu falo de carga inflamável, eu vou falar aqui, ó, inflammable cargo, tá? Então, é desta forma. Então, anotem aí, por favor, os tipos de cargas, tá? Anotem no caderno de vocês aí agora, neste momento. Dê uma pausa novamente e anotem aí os novos vocabulários, tá bom? Bom, ali nós vimos tipos de cargas, né? Agora nós vamos ver aqui business, né? Que são palavras relacionadas geralmente a algo que vai estar relacionado à segurança do trabalho. Vendas, câmbio, preço, caro, barato, maré alta, né? De repente, se vocês estiverem falando de um porto, né? Então, olha só, sail geralmente é uma palavra muito conhecida, né? Ela é bem utilizada nos shoppings aí, né? For sale, enfim, tá? Exchange, e aí a gente tá falando de câmbio, né? Price, preço. Expensive, né? Caro, expensive, né? Cheap, né? Cheap, barato, né? High tide, né? Maré alta, né? Ebb tide, maré baixa. Beware of, então beware of, né? Seja cuidadoso. Be, do verbo be mesmo, tá? Beware of, seja cuidadoso com, tá? Deal, né? Negócio fechado. Por exemplo, quando eu vou fechar um negócio e a pessoa fala assim, olha, negócio fechado, eu aceito sua proposta, é um negócio fechado, tá? Não é fechado de portas fechadas, tá, gente? Eu estou falando de negócios, quando você vai tratar
de uma pessoa e ela aceita a sua proposta, tá bom? Agreement, né? Estou falando de acordo. Loan, empréstimo. Interest, né? Juros. Go away, né? Ir embora. Go back. Geralmente no Titanic falava muito isso, né? Go back, come back, né? Quando a Rose está falando lá pro Jack. Enfim, se vocês não assistiram, assistam o filme em inglês, tá? Então, go back, come back, vir de volta, né? Customs, isso daqui geralmente quem compra, faz compras lá da China, geralmente está falando que chegou, arriving custom, né? Chegou na alfândega, né? Custom officer, né? Nós já estudamos isso, tá? Que é a alfândega oficial. Tax, né? Que é imposto. Fine, multa, né? Depende, e aí essas palavras é interessante que vocês trabalhem, que nós estamos falando de business, tá, gente? Tá? Extra fee, né? Taxa extra, seguro, insurance. Então, são palavras que estão relacionadas aqui, todas essas, a business, tá? Negócios, tá bom? Então, só para vocês. E é importante que vocês anotem, tá bom? Então, agora é o momento de vocês anotarem aí essas novas palavras. E depois das palavras, né, algumas aí que a gente até estudou, né, algumas expressões, a professora acabou de falar aí em high tide, né, maré alta, ebb tide, maré baixa, né, são algumas expressões. Opa, rabisquei aqui. Eu gostaria que vocês anotassem isso também, essas novas expressões, tá? New expressions, no caderno de vocês, tá? Olha, são todas expressões, beware, tá? Of, go away, go back, come back, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, tá bom? E, lógico, a tradução, né, gente? Então, anotem aí junto com a tradução, ok? Bom, e aí nós temos uma leitura, né? A professora colocou a tradução, mas logo eu vou parar de colocar as traduções, que eu preciso que vocês saibam que nós estamos falando. Se nós estamos falando de inglês intermediário, subentende-se que vocês sabem o que nós estamos falando, né? Então, olha só. O afretador, né? The charterers, então, paid an extra fee. Ou seja, a gente está falando que o afretador, a pessoa que fretou, né? Ela pagou uma taxa extra. Aí, so, então, né? The product, ou seja, eu estou falando aqui do produto, era ou was aqui, tá? Was no passado. Was too expensive, tá? O produto era muito caro, tá? Too expensive, tá bom? E aí eu estou falando que o afretador, aqui ó, né? A pessoa que fretou, didn't pay. Ele não pagou an extra fee. Ele não pagou a taxa extra, tá? So, então, o preço, aqui ó, price was low. O preço foi baixo, tá? E aí, por que tem esse did aqui, gente? O did significa que será no passado, será uma question, uma pergunta, e ela estará no passado. Então, eu estou falando que o afretador, né, pagou uma taxa extra, tá? Aí não, ele não pagou, tá bom? Ele não fez, ele não pagou, tá? Aqui na segunda frase, the crane driver, né? Eu tô falando do motorista do guindaste. Então, the crane driver, né? O motorista do guindaste ergueu, tá? A carga perigosa. Olha, careful, tá? A carga perigosa com cuidado, tá bom? The crane driver, ou seja, o motorista do guindaste,
não levantou a carga com cuidado, tá? Didn't lift, tá certo? Então, ele não levantou. Então, vejam, qual que é a questão aqui? Eu faço uma questão afirmativa, uma questão negativa e uma question, uma pergunta, falando a mesma coisa. É exatamente isso, tá? E aqui, de novo, did the crane drive? Ou seja, o operador do guindaste ergueu a carga perigosa com cuidado? Cargo, careful, tá? E aqui na última, né, eu estou falando the master, ou seja, o mestre, was asking, ou seja, olha o ing aí de novo, aí, então, se o ing está, então significa que a minha palavra será fazendo, erguendo, levantando, esse endo, né, que é o ing, que é o nosso gerúndio. Então, o mestre estava fazendo perguntas importantes. The master was asking important questions, tá certo? E aí eu vou falar no negativo. O mestre não estava fazendo perguntas importantes. Ó, wasn't asking. Não estava, tá? Fazendo perguntas importantes. O mestre estava fazendo perguntas importantes. Aí, was the master asking important questions? Tá? Então, são aí as três questões. Então, positiva, negativa e uma question. Positiva, negativa e uma question. Beleza, pessoal? Então, por favor, não errem nisso, tá? Não errem. Verbo auxiliar a gente utiliza para perguntas, tá? Ele auxilia o meu verbo, beleza? Se ele estará no passado, did. Se ele estiver no presente, will, tá? E se ele estiver no presente, do. Ok? Bom, então é o seguinte, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Então, nós falamos sobre novos vocabulários, nós falamos sobre novas expressões, né? Falamos sobre novos vocabulários e agora, novos verbos também, né? Recapitulamos verbo to be, recapitulamos gerúndio, tá? Recapitulamos past, e aí vocês vão ter que lembrar, porque na questão que a professora colocou, vocês vão ter que colocar as perguntas no passado, tá? E vão ter que lembrar também dos verbos auxiliares e das double weight questions. Por quê? Porque vai ter uma questão lá que eu coloquei as respostas e vocês terão que elaborar as perguntas, beleza? E a terceira e última, vocês vão colocar o que vocês estavam fazendo antes da aula. Pode ser em português, mas preferencialmente em inglês, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo de apoio. Leiam, né? É um lyrics. Então, leiam as palavras e tentem entender aí o que os Beatles estão falando nessa letra. Tá bom, pessoal? Eu volto para me despedir de vocês. Vamos para o vídeo de apoio. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Linda, né? Linda essa música. A música é linda, tá? Pessoal, então a nossa aula acabou, tá? Quem gostou da música, é muito interessante, depois pesquisem, chama Yesterday, tá? Dos Beatles. É uma letra curta, é uma letra rápida, é uma letra de fácil entendimento, tá? E por que que eu escolhi exatamente essa música? Porque ela vai falar de past. E a nossa lição número 2 é exatamente isso, estudar os verbos, as palavras do passado, tá bom? E aí percebam que a gente estudou um pouquinho de double weight questions, que esteve também, né? Why teve aí na nossa música. Então, só pra gente retomar um pouquinho o que nós já estudamos, tá bom, pessoal? Então, a atividade, se a plataforma não liberou, ela será liberada agora, tá bom? Ou daqui a alguns minutinhos. E façam a atividade, tá? Qualquer dúvida, eu estou online aqui, vou ficar aqui até 11h10 online respondendo as questões de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima aula.